Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Fome, de Roxane Gay, um livro onde a autora nos vai falar sobre a relação com o seu corpo, ao mesmo tempo que vamos vendo aqui formas de lidar com o trauma. Neste livro a autora vai explorar a sua relação com o seu corpo, com o facto de ser gorda e, no fundo, ao fazer isso vai acabar por nos mostrar que muitas vezes acabamos por ter reações diferentes a trauma. Neste caso, a autora foi violada e a forma que ela teve de reagir a essa situação terrível na vida dela foi começar a comer e a comer e a comer, não num sentido necessariamente de consolo, mas porque sentia que quanto maior fosse, mais invisível se tornaria aos olhos da sociedade, mais invisível se tornaria aos olhos de potenciais violadores ou abusadores. E portanto, ao longo destas páginas, a autora vai nos falar um pouco sobre a sua história pessoal, a relação com os pais, a forma como cresceu numa família onde esteve sempre rodeada de amor, onde soube que tinha sempre uma rede de proteção. No entanto, quando algo terrível acontece, ela não é capaz de expor essa situação e acaba por se culpar muito. E nós estamos a ver este trauma dos olhos de uma criança, porque é algo que a autora acaba por explicar muito bem, que não superou, continua a ter pesadelos com aquele momento. E nós vemos aqui mais do que um livro que acaba por trazer uma catarse, porque eu penso que este livro não terá sido catártico para a autora. Eu acho que ela faz aqui um exercício, ou vários exercícios de vulnerabilidade e, portanto, esta temática do abuso, de abusos de poder, da relação com o próprio corpo, de trauma, é algo que a autora vai explorando em outros livros que tem, em contos, em ensaios e, portanto, é algo que ela sempre teve presente nas coisas que escreveu. No entanto, nunca tinha dito claramente o que lhe tinha acontecido. A própria família não sabia, provavelmente, até este livro ter saído. E, portanto, este livro eu acho que é mesmo um exercício de vulnerabilidade da autora ao expor situações. No entanto, ela nunca é sensacionalista, não há aqui nada que seja extremamente gráfico. Nós percebemos o que acontece e ela diz-nos apenas aquilo que nós precisamos de saber para compreender que há traumas que podem ter acontecido há 20, 30 anos atrás e que muitas vezes não conseguimos libertar-nos da culpa de uma coisa que nós próprios sabemos que não foi culpa nossa. E, portanto, neste livro a autora vai-nos falar então sobre como começou a comer de forma a criar uma camada de proteção à volta dela, como o seu corpo gordo é algo que faz com que ela se sinta protegida, o facto de começar a perder algum peso, que é algo que ela também mostra que quer, mas sempre que acontece ela começa a entrar em pânico porque está a perder a proteção dela e, portanto, volta a comer para ganhar novamente aquilo que perdeu. E, no fundo, nós temos aqui muito desta vulnerabilidade que é tão rara de encontrar e que nós estamos a ver como espectadores. Gostávamos de tornar as coisas mais fáceis, gostávamos de ter conseguido proteger aquela criança. E ao mesmo tempo que a autora nos vai mostrando isto, vai-nos mostrando então como foi crescer, como foi lidar com todo este trauma, as más escolhas que foi fazendo ao longo da vida, a forma como essas más escolhas, apesar de terem sido más, acabaram por a levar ao ponto em que ela está neste momento. E, portanto, este é um livro de não ficção, por acaso ainda não terem percebido. É um livro onde a autora nos vai falar então sobre a relação dela com o próprio corpo. O corpo como algo que nos pertence a nós, mas que de certa forma a sociedade gosta de nos impor regras para aquilo que é nosso e que só nos pertence a nós. E, portanto, de que forma um corpo gordo é visto e percepcionado pela sociedade, a forma como a autora acabou por criar esse corpo. Há vários motivos para alguém engordar e, neste caso, a autora é bastante direta. Ela engordou porque quis engordar, porque foi uma forma de proteção, porque foi uma forma de lidar com o trauma, porque foi uma forma de garantir que não voltaria a acontecer. Portanto, é um livro que vai abordar muito questões de saúde mental, traumas, distúrbios alimentares, a forma como nós às vezes decidimos lidar com algo que acontece na nossa vida e principalmente quando não temos ainda ferramentas para compreender o que está a acontecer, quando não sabemos muito bem como nos posicionar relativamente ao que aconteceu, como durante tanto tempo a autora se sentiu culpada pelo que tinha acontecido e mesmo quando começou a ter algumas ferramentas para perceber que a culpa não era dela, ela não se consegue desligar dessa situação e isso acaba por condicionar a vida toda dela. Como eu disse, eu não sinto que este livro tenha sido escrito com o propósito de ser catártico, eu penso que é mais uma forma de a autora permitir ser vista
e de mostrar como era, como é e como pretende ser, como quer ser. É quase como tirar algo para o universo de isto é o que eu quero fazer, isto é quem eu sou, vejam-me exatamente como eu sou e não como vocês pensam que eu sou. E no entanto, podia ser um livro cheio de raiva e de violência, mas a autora tem muito cuidado na forma como está a expor as situações, como está a falar do seu próprio corpo, porque, mais uma vez, foi algo que ela escolheu para si própria e, portanto, ela tem uma forma muito cuidada de falar sobre as coisas e isso pode fazer com que as pessoas não sintam tanto tudo o que está aqui, mas são coisas que estão nas entrelinhas, está subjacente, que há coisas que nunca deveriam ter acontecido e isso acabou por condicionar a vida toda dela. É um livro que vai explorar muito todas estas questões e se isso é algo que vos interessa, então diria mesmo para darem uma oportunidade a este livro. Os capítulos são curtos, a autora vai-nos mostrando muito daquilo que foi acontecendo, da forma como foi passando pela vida, as várias tentativas de perder peso, o facto de ser julgada ou não por outras pessoas precisamente por causa do peso, a forma como ela tentou esconder-se do mundo, mas também tinha necessidade de estar no mundo e de se conectar com as pessoas. E, portanto, se isto é algo que vos interessa, então diria para ler este livro. Eu acho que está extremamente bem escrito. Não é um livro que está escrito com o intuito de chocar, é um livro que está escrito com o intuito de vejam-me, eu permito que me vejam. E, portanto, eu gostei imenso. Definitivamente quero ler mais da autora e eu tenho mais alguns livros cá em casa. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se é uma temática que vos interessa, se acham que seria interessante de ler. Lá está, é um livro que explora muito traumas e a forma como lidamos com eles. Digam-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!